A imagem da besta. Mas o que é a imagem à besta? E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres, Estados Unidos, e é uma imagem à primeira besta, papado. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta, o papado. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus, e para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer aos seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. O Grande Conflito, página 443. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. O Grande Conflito, página 443 a 445, a imutável lei de Deus. Mas a besta de chifres semelhantes aos do cordeiro falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Apocalipse 13:11 a 14. Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de falar como o dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta, semelhante ao leopardo. E a declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, indica que a autoridade desta nação deve ser exercida impondo ela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. G.C. Pag, 441 e 442. A Igreja Romana, um corpo eclesiástico revestido com o poder civil, tendo autoridade para punir todos os dissidentes. A imagem da besta representa outra corporação religiosa revestida com poder semelhante. H.R. Pag, de 181, a imagem da besta, o grande teste para o povo de Deus. O Senhor tem me mostrado claramente que a imagem da besta será formada antes que se encerre o tempo da graça, pois deverá ser o grande teste para o povo de Deus. Este é o teste que o povo de Deus deve ter antes do selamento. Todos quanto provarem sua lealdade a Deus, por observarem a sua lei e recusarem aceitar o sábado espúrio, se enfileirarão sob a bandeira do Senhor Deus Yahu, e receberão o selo do Deus vivo. Aqueles que renunciarem à verdade de origem celestial e aceitarem o domingo como dia de adoração, receberão a marca da besta. SDA Bible Commentary, volume 7, página 976-2. Aqueles que apostatam estão pronunciando as palavras do dragão. Temos que defrontar as agências satânicas que foram fazer guerra contra os santos. Aqueles que apostatam deixam o verdadeiro e fiel povo de Deus e confraternizam-se com os que representam a Barrabás. Por seus frutos os conhecereis. Eu escrevo isto porque muitos na igreja precisam ter outra experiência mais profunda antes que possam discernir os ardis espalhados para apanhá-los na rede do enganador. Não deve haver obra pela metade agora realizada. Deus permitiu que apostasias
tivessem lugar a fim de mostrar quão pouca dependência pode se atribuir ao homem. Sempre devemos olhar para Deus. Letter 1, 1897, página 2. É uma igreja apóstata a que diminui a distância entre si própria e o papado. Signs of the Times, 19 de fevereiro de 1894. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil, e isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Disse o apóstolo Paulo que havia de vir a apostasia e manifestar-se o homem do pecado. Segunda, Tess 2:3. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem à besta. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Apocalipse 13:11. Embora professem ser seguidores do Cordeiro de Deus, os homens se tornam imbuídos do espírito do dragão. Eles professam ser mansos e humildes, mas falam e legislam no espírito de Satanás, mostrando por suas ações que são o oposto do que professam ser. Esse poder semelhante a um cordeiro se une com o dragão para fazer guerra aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E Satanás une-se com protestantes e católicos, agindo de parceria com eles como o Deus deste mundo, dando ordens aos homens como se fossem os súditos de seu reino, para serem manejados, governados e controlados segundo lhe apraz. Carta P. 28, 1900. Uma igreja apóstata se unirá com os poderes da terra e do inferno para colocar sobre a testa ou na mão a marca da besta e prevalecerá sobre os filhos de Deus para adorarem a besta e a sua imagem. Buscarão compeli-los a renunciar à sua aliança à lei de Deus e prestar homenagem ao papado. Então o ouro será separado da escória e se tornará evidente quem são os santos, quem são os fiéis, e os que não estiverem centralizados em Cristo fracassarão em passar pelo teste e provação daquele dia. Review and Herald, Volume 2, página 609. O mundo está cheio de tempestade, guerra e contenda. Contudo, ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa de suas testemunhas. Testemunhos Seletos, Volume 3, página 171. Que é que dá seu reino a esse poder? O protestantismo, um poder que, embora professe ter a índole e o espírito de um cordeiro e estar aliado com o céu, fala com a voz de um dragão. Ele é impelido por um poder terreno. Tem estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação das forças de Satanás, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressivo contra a liberdade religiosa, liberdade de adorar a Deus segundo os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado quando, no passado, ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se com os ritos e cerimônias religiosas do catolicismo. Na peleja a ser travada nos últimos dias, unir-se-ão, em oposição ao povo de Deus, todos os poderes corruptos que apostataram da obediência à lei de Yahu. Nessa peleja, o sábado do 4º mandamento será o grande ponto em litígio, pois no mandamento do sábado, o grande legislador se identifica como o Criador dos céus e da terra. SDA Bible Commentary, volume 7, Pag Muro 983. Agora é tempo de mostrar-se o povo de Deus leal aos princípios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. A nação ficará do lado do grande líder rebelde. Testemunhos Seletos, volume 2, página 31. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus.